Bom dia mais uma vez, deputado. Bom dia, Eduardo. Agora me vê bem. Perfeito. Maravilha. Bom, só para... Nós falávamos antes, né? Voltou a fechar, mas vamos com o seu áudio, sem problema. Não, só para deixar claro que essa decisão, ela não é uma decisão do judiciário, tá? O que nós temos do judiciário é que eles não entraram no mérito, né? A juíza não entrou no mérito da questão porque ela coloca que isso é uma questão política, tá? Então eu acho só para deixar claro e a gente poder separar aí as responsabilidades. Eduardo, de novo aqui fechou a câmera, sim. tá? Não, mas não a sei gente o que está acontecendo, eu tô com as mãos aqui, ó. Claro, a gente segue com o seu áudio, sem problema. Então, bom, eu vou abrindo, tá? Só para... Ok. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aqui. Agora me vê, né? Perfeito. Aqui para nós está chegando perfeito, só a câmera que vai fechando, mas aí não tem ninguém operando aqui do nosso lado. Sim, aí quando ela fechar eu abro de novo. Tá, ok. O que acontece aqui? Nós, tá, temos uma federação com o PSDB, que ela é desde 2022, e essa federação, ela mantém os partidos, a independência dos partidos, tá? Inclusive, eu tenho aqui na minha mão, tá, um parecer jurídico solicitado pelo presidente nacional da federação, que é o presidente nacional do PSDB. Então, aqui diz o seguinte, que os partidos, apesar de federados, eles, né, os partidos integrantes da federação, eles preservarão suas respectivas personalidades jurídicas, seus órgãos de direção, bem como autonomia interna e programática. O vereador Mano Martins, ele se filiou ao Cidadania, ele não se filiou ao PSDB, ele se filiou ao Cidadania, por um convite, primeiramente do deputado estadual, o deputado Gaúcho, e também por convite meu. E antes da eleição, quando veio aí a convenção da federação, se organiza a federação no município de acordo com a eleição de 2020, tá? Que não tinha nem sequer federação em 2020, mas o critério para organizar essa federação é com base nas eleições de 2020. O PSDB ficou com uma porcentagem maior da federação, aí no município, da executiva da federação, e o Cidadania com uma parte menor, garantindo a ambos os partidos a participação dentro da sua proporcionalidade, dentro da executiva da federação municipal e dentro da nominata da federação. Então, nós temos 30% dentro da executiva da federação e 20% da nominata. Ou seja, 20% dos candidatos a vereador, quem vai indicar é o Cidadania. E foi o que nós fizemos. Indicamos 3 vereadores, indicamos, né, 3 nomes para compor a nominata, entre eles o vereador eleito Mano Martins. Na convenção, o PSDB, abusando, tá, das suas prerrogativas, não incluiu o vereador Mano na convenção, né, e não encaminhou o nome dele para a Justiça Eleitoral. O que acontece com isso? Nós recorremos judicialmente, mas sabendo, né, já a princípio, que isso é uma questão política, né, tanto é que esse foi a sentença, né, aí, da Justiça, e recorremos também à executiva do PSDB estadual e nacional. Nacionalmente, que é esse parecer que eu tenho aqui, se você quiser, depois eu lhe encaminho, né, para publicar por favor, aí por favor. No site da rádio, diz o seguinte, tá? Aí fala sobre o Mano Martins, exclusivamente falando do Mano Martins. Aí diz o seguinte, ocorre que tal proceder
né, que é o proceder da executiva municipal, ela encontra óbice no artigo 3º do Estatuto Partidário, que estabelece que os partidos políticos integrantes da federação, aquilo que eu já tinha lido antes, né, preservarão suas respectivas personalidades jurídicas, seus órgãos de direção, bem como autonomia interna e programática. Nessa esteira, desborda da competência do PSDB de Camaquã substituir candidato indicado pelo outro partido sem a devida concordância. Se eu colocar assim, vocês conseguem enxergar? Aqui, ó. Não dá para ver sim, mas depois aqui a gente vai anexar a matéria, tá? Que nós vamos fazer. Isso daqui, ó, é um parecer que foi enviado pelo presidente nacional do PSDB, tá? Só para mostrar o absurdo que está acontecendo em Camaquã. Então, e aí ele segue, tá? Assim, nos termos do Estatuto da Federação PSDB Cidadania, da Resolução PSDB Cidadania 1424, opina-se no sentido de que assiste razão o pedido apresentado pela deputada federal Anne Ortiz, que sou eu, bem como respeitar o direito do Cidadania de Camaquã de indicar os seus pré-candidatos aos cargos de vereador. Então tá aqui, ó. Então o que acontece, Eduardo? Nós estamos vendo aí uma atitude absolutamente antidemocrática, uma atitude autoritária, que não respeita sequer, tá, um parecer que foi solicitado, requerente do parecer, Marconi Perillo, que não só é o nosso presidente da federação, como é o presidente do PSDB. E o PSDB de Camaquã desrespeita em absoluto. O que eu entendo é o seguinte: a federação, ela tem divergência nos municípios, né? Ela tem divergência em Camaquã, entre Cidadania e PSDB, ela tem divergência aqui em Porto Alegre, ela tem divergência em Alvorada, que nós, do Cidadania, estamos na majoritária, e o PSDB compondo ali a fração menor dos candidatos a vereador. Inclusive, em Alvorada, há uma disputa política muito semelhante à disputa política que há em Camaquã. Só que a atitude do Cidadania não é como a atitude do PSDB de Camaquã. Por quê? Porque nós entendemos que política se disputa no debate, se disputa nas urnas e não no tapetão, que é o que está acontecendo aí. Tirar o vereador Mano da disputa, tá? Principalmente usando de artifícios como os que se está usando de ter a maioria dentro da federação para impedir um vereador que não é do PSDB, que não se filiou no PSDB, que não quis se filiar no PSDB, se filiou no Cidadania, em outro partido, que tem outro CNPJ, que tem outro estatuto, mas que está federado. Mas não é porque está federado que perdeu a sua identidade. Então eu ouvi falar, mas o Mano entrou na casa do inimigo. Mas que isso? Desde quando que o Mano se filiou no PSDB? O Mano se filiou no Cidadania. E a nossa porcentagem dentro da nominata e dentro da executiva tem que ser respeitada. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem está dizendo é o presidente do PSDB e presidente da Federação, Marconi Perillo, que não está sendo respeitado. Por quê? Porque a direção da executiva da Federação Municipal e também outros agentes políticos, como o prefeito, o candidato a prefeito, não querem, tá, um vereador que contesta, um vereador que não vota cabresto, porque dos 197 projetos, isso eles fizeram na defesa, que eu achei a coisa mais incrível do mundo. Fizeram na defesa, dizendo que a justificativa para não deixar o vereador Mano concorrer é que dos 197 projetos de lei que o prefeito encaminhou, ele votou contra 7. Mas veja só, agora os vereadores eleitos pelo povo não podem mais ter a sua própria opinião? Eduardo, deixa eu te contar uma coisa, talvez vocês não saibam,
aí em Camaquã, mas eu sou autora da lei que terminou com a aposentadoria vitalícia dos ex-governadores. Os governadores ficavam 4 anos no mandato, saíam do seu mandato recebendo um salário maior do que recebiam enquanto estavam como governadores, porque ele é o teto do desembargador do Tribunal de Justiça, tá? Para o resto da vida. E vindo a falecer um ex-governador, eles deixavam esse valor para algum beneficiário legal, ou seja, para alguém da sua família. E eu, quando entrei na Assembleia Legislativa, apresentei um projeto para acabar com isso. Você acha que a classe política, né, alguns ficaram contentes com o meu projeto? Eu recebi, inclusive, pô, Anne, não faz isso, não se mete nisso, né, vamos deixar tudo como está. Só que se tu não enfrentar, se tu não tiver coragem para enfrentar, as coisas vão ficar sempre como estão. E a política e os políticos, eles têm que servir ao povo e não aos interesses, tá, dos coronéis da política. E foi isso que eu fiz quando eu enfrentei a aposentadoria dos ex-governadores, que hoje não existe mais no Rio Grande do Sul. Foi isso que eu fiz no meu segundo mandato, Eduardo, quando eu acabei com a aposentadoria dos deputados estaduais, inclusive com a minha, que era deputada estadual. Porque o deputado estadual, ele também tinha uma aposentadoria especial e ele também podia se aposentar como deputado. Só que nós não ocupamos o cargo do parlamentar, seja deputada federal, como eu sou, seja vereador ou deputado estadual, ele é um cargo que tem dia para começar e dia para terminar. Ele não pode ter uma aposentadoria especial. Ele não pode estar diferente lá do trabalhador, de você que está trabalhando aí na rádio, dos trabalhadores que estão nos ouvindo, que tem que pagar uma vida inteira o INSS e muitas vezes não conseguem se aposentar com uma aposentadoria que paga sequer os remédios que precisam, ou que consegue ter minimamente uma qualidade de vida quando se aposenta. Aí o deputado estadual, com 2 mandatos, que foi o que eu tive na Assembleia Legislativa, com 2 mandatos, já poderia se aposentar recebendo muito acima do teto do INSS e ainda, vindo a falecer, podia deixar esse recurso, esse dinheiro aí para algum parente seu recebendo o resto da vida. E eu fui lá e apresentei um projeto e consegui acabar com isso. Aí tu acha que, depois de ter enfrentado isso tudo, eu querendo concorrer à reeleição para deputada estadual ou a deputada federal, como aconteceu na última eleição, vem um partido e diz, não, a Anne não pode concorrer. Ah, mas a Anne tem improbidade? Não, a Anne não tem improbidade. A Anne cometeu algum crime que tiraria ela da eleição? Não cometeu. A Anne está com alguma certidão negativa? Não. A Anne está aqui se metendo em assunto que a gente não gosta. Então, como ela se meteu num assunto que eu não gosto, eu que coordeno a executiva, né, ou que eu tenho a senha do Candex, né, eu não vou botar o nome dela, porque a opinião dela política não me agrada. É muito perigoso esse caminho, é muito perigoso o que está acontecendo em Camaquã e muito grave. É por isso que eu estou me envolvendo nesse assunto. Absolutamente. Porque eu sou uma defensora da democracia. Eu estou lá em Brasília lutando contra os desmandos que a gente vê nesse país. E absurdos que a gente vê acontecer. E a gente não pode apontar o dedo para os outros e debaixo do nosso nariz está acontecendo a mesma coisa. E ninguém faz nada. É absurdo o que está acontecendo aí, é absurdo. O vereador Mano está sendo impedido de concorrer à reeleição. E se ele vai se reeleger ou não, quem vai dizer é o povo de Camaquã. É nas 4 linhas, é na urna que se decide. E não na canetada de quem não gosta dele. E se não gosta dele, paciência. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas não podem me impedir de concorrer. Não podem me impedir de concorrer. Então, a democracia, ela não pode impedir ou querer calar as pessoas, que é o que a gente está vendo aí.
infelizmente, a gente está vendo essa situação. E eu fico muito triste de ver isso no meu estado. No município do meu estado. O único município do Brasil. Tá? Em quase 5.000 municípios que a gente está vendo uma aberração que nem essa. Porque isso é uma aberração. E eu sei que é só em Camaquã, porque eu conversei com o presidente Marconi Perillo, porque eu conversei com outros líderes partidários de outros estados, e todos falaram que isso só está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E é muito lamentável ver isso acontecer no nosso estado. Deputada, com relação a emendas, né? A senhora, como deputada, certamente deve ter destinado alguma emenda aqui para Camaquã. E a minha pergunta é em relação com o município, né? Se pode ser abalada aí caso o PSDB siga no poder após as eleições. Pode ser abalada com emendas suas, por exemplo. Olha, as minhas emendas eu não destino ela de acordo com quem está na prefeitura, tá? O partido que está na prefeitura, porque as emendas, elas não são para os partidos políticos. As emendas, elas são para a população, para atender a população, tá? Camaquã, com certeza, tem muitas demandas, eu, inclusive, recebo, né, amigos e parceiros aí de Camaquã que vão lá no meu gabinete pedir emendas, né, para o município. E eu sempre olhei com muito carinho, tá, o município de Camaquã. Porém, a gente fica com receio, tá? Eu destino emendas, por exemplo, aqui, Alvorada, tá? Que nós estamos disputando, que foi o município que eu te disse que nós estamos disputando a prefeitura. Alvorada, nós somos oposição à prefeitura. Não, mesmo assim, e não por isso, eu destinei emendas para Alvorada. São Leopoldo, nós somos oposição à prefeitura. São Leopoldo é do PT. Eu destinei mais de 2 milhões de reais para São Leopoldo. Tá? E principalmente por conta de toda essa enchente, de tudo que aconteceu em São Leopoldo aí, porque as pessoas, né, a população de São Leopoldo, a comunidade desses municípios que precisa desse recurso. Não é o prefeito que precisa do recurso. Quem precisa são as pessoas. Então é esse o meu olhar e esses são os meus critérios quando eu destino emenda. A nossa preocupação é o seguinte, tá? Eu nem sei o que vai acontecer, porque a gente só vai saber o resultado da eleição quando fechar as urnas no dia 6 de outubro. Mas que a gente destine emenda para atender uma demanda e com este perfil autoritário, né, o prefeito use essa emenda para outro fim, tá? Por exemplo, para colocar em outra questão que talvez não tenha tanta necessidade como aquela que foi solicitada. Mas eu não trato a questão da emenda como uma moeda de troca, tá? Porque eu acho que isso não deve ser feito assim. Tá? Eu tenho os meus princípios e os meus valores, tá, muito fortes. Tá? E eu não... É a mesma coisa que tu me perguntar, deputada, por conta disso que está acontecendo aqui em Camaquã, o Cidadania, onde é maior, está fazendo a mesma coisa que o PSDB? Não, porque nós não somos assim. Tá? E eu jamais vou me igualar, tá, àquilo que eu combato. Jamais. Isso é um princípio que eu tenho desde quando eu entrei na política. E eu tenho muito orgulho de já ter sido a mulher mais votada do estado do Rio Grande do Sul, né? Um estado que tem grandes mulheres, e aí em Camaquã a gente sabe que tem, tanto na indústria quanto no comércio, que são setores dos quais eu me identifico e vim, do setor produtivo, do comércio, tem grandes mulheres aí, líderes, né, que são grandes exemplos a ser seguidos. E eu sempre tive como lema, tá, de vida para mim, a gente nunca pode se igualar àqueles que a gente combate. Então eu jamais vou me igualar àqueles que estão fazendo esse grande absurdo aí no município de Camaquã com o vereador Mano Martins. E não é porque o vereador Mano Martins é do meu partido, é porque ele não pode ser excluído de uma eleição simplesmente porque alguém não gosta dele. O Mano é filiado ao Cidadania. E o Cidadania, conforme aqui parecer jurídico, ele tem autonomia para indicar
dentro da sua porcentagem, dentro da sua pequena porcentagem, nessa nominata, os vereadores, os pré-candidatos que entender que deve indicar. Bom, só para a gente tem, assim, o tempo está bem estourado, né, deputado? Mas para encerrar aqui tem duas perguntas para a gente encerrar. O que motivou o Cidadania a procurar pelo vereador Mano Martins para entrar no partido? E também sobre as perspectivas da senhora no futuro político, né? A senhora quer ser governadora em 2026? Bom, o Mano, ele tem uma relação política já há bastante tempo com o deputado Gaúcho. O deputado Gaúcho é um grande parceiro meu na Assembleia Legislativa, um grande parceiro. E nós, durante esses últimos anos, já vínhamos, né, fazendo conversas com o Mano, e a gente convidou ele, como convidamos outros, né, tantos vereadores para se filiar ao Cidadania, pessoas que têm princípios e valores, né, tais quais os nossos, que defendem o que nós defendemos, a gente acaba se aproximando, né, independente de ser originário do mesmo partido político ou não. Por isso que eu te digo que o deputado Gaúcho é um grande parceiro que eu tenho na Assembleia Legislativa, e a gente não é do mesmo partido. Então foi esse o motivo que nos aproximou do Mano, né, essa relação que o Mano já tem, já de muitos anos, com o deputado Gaúcho. E o meu futuro político a gente tem que ir vendo, né? Eu sempre digo que o candidato, principalmente a majoritária, ele não é candidato dele mesmo, né? Ele é candidato de um projeto. É óbvio que eu tenho planos para o futuro, né, no governo estadual, mas isso não é um projeto meu, isso é um projeto maior, e eu acho que a gente tem que ir amadurecendo sempre. Eu tenho muito orgulho do caminho que eu trilhei na política. Eu fui vereadora de Porto Alegre, eu fui por 2 vezes deputada estadual, sendo na última eleição minha para deputada estadual, eu fiquei entre os 3 mais votados do estado do Rio Grande do Sul e a mulher mais votada do estado. Depois concorri a deputada federal, me elegi também deputada federal numa eleição que é difícil, né, e ainda mais por conta dessa questão das emendas, né, porque os deputados federais têm as emendas e quem não está entrando ali para disputar, defendo as minhas bandeiras muito claramente. Eu sou uma defensora ferrenha do setor produtivo e nunca votei, inclusive, o aumento de impostos, né, inclusive quando estava deputada, no meu segundo mandato de deputada estadual, o governador era o governador Eduardo Leite, que é do PSDB, e ele encaminhou também para a Assembleia Legislativa para a manutenção das alíquotas majoradas, né, porque no governo Sartori já tinha encaminhado um aumento de imposto e o Eduardo manteve esse aumento de imposto. Em ambas as vezes, eu votei contra. E tive, né, a minha opinião respeitada pelo governador. Então, quem sabe aí o prefeito deveria, né, seguir mais a conduta, né, política e republicana dos seus líderes partidários, a começar pelo governador Eduardo Leite e também pelo presidente nacional Marconi Perillo. Deputada Ana Ortiz, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até a próxima oportunidade. Obrigada, Eduardo Costa, um prazer imenso conversar com você. Que bom que deu tudo certo aí o nosso vídeo, né? Sim, no fim, o sistema entrou de acordo aqui com nós dois, exatamente. Né? Estava nos boicotando. Mas foi um prazer imenso, viu, falar com vocês. Pena que nessa situação, né, complicada aí que a gente está vivendo, mas quem sabe daqui para frente vamos falar de recurso que a gente está enviando para Camaquã, de parcerias com Camaquã, e se o bom senso prevalecer e a democracia prevalecer, com o nosso querido amigo e vereador Mano Martins, podendo concorrer, e se a população quiser, ele estando de novo na Câmara de Vereadores. Mas isso quem vai decidir é a população de Camaquã e não uma canetada aí de autoritários, né, que não entenderam que a gente hoje vive num mundo muito mais democrático e muito mais livre para as pessoas expressarem sua opinião. Obrigado. Obrigado, deputada.